Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Resolver a equação diferencial homogênea x² de y mais xy mais y² de x igual a zero. Bem, numa equação diferencial homogênea, o que nós fazemos é um esforço para, com algumas manipulações algébricas, torná-la numa equação diferencial de variáveis separáveis. E nós vamos fazer isto dividindo toda a equação por x². Vamos ver o que acontece depois de fazermos isto. Então, nós temos aqui x² sobre x² de y, mais, aí nós vamos ter xy sobre x², mais y² sobre x², lembrando que toda a expressão está sendo multiplicada por dx, e igual a zero. Vamos simplificar o que for possível. Então, x² por x², ao ser simplificado, vai gerar para nós, então, a expressão dy, mais x dividido por x² resultará em y sobre x. E y² sobre x² pode ser reescrito como sendo y sobre x ao quadrado. E vamos multiplicar, então, a expressão por dx, e igual a zero. Agora, nós temos aqui y sobre x. Vamos reescrever essa expressão y sobre x como sendo v. Vamos substituí-la. Vamos transformá-la em v. E aí nós temos aqui dy. Então, vamos multiplicar x por dv, obtendo-se como consequência y igual a x vezes v. E como nós precisamos da derivada dessa expressão, vamos lembrar que nós temos aqui um produto u vezes v, de uma função u vezes v. Vamos escrever aqui no cantinho. Quando nós tivermos uma função no estilo u vezes v, sua derivada poderá ser apresentada como sendo v du mais u dv. Nesse contexto, nós estamos representando a função v por v mesmo e a função u por x. Então, sua derivada dy poderá ser reescrita como v dx mais x dv. Agora, realizaremos as substituições. Y sobre x, que está aqui, será substituída por v. E dy será substituída por v dx mais x dv. Então, vamos lá. Dy é a primeira a ser substituída, escrevendo-se, então, como sendo v dx mais x dv. E aí, em seguida, mais, nós vamos ter y sobre x, que vamos escrever como sendo v, e mais y sobre x, como sendo v ao quadrado, multiplicando-se por dx, tudo igual a zero. Bem, nós podemos, então, agora colocar em evidência dx, e vamos somente repetir x dv. Então, escrevendo x dv, mais, colocando-se em evidência, então, dx, nós vamos ter um v, mais v ao quadrado, então, v mais v ao quadrado, e dx, tudo igual a zero. Ordenando um pouco a expressão, reescrevendo o que for possível, nós vamos ter v mais v, duas vezes v, mais v ao quadrado, mais v ao quadrado, multiplicando-se por dx, e mais x dv igual a zero. A equação que nós temos aqui é uma equação de variáveis separáveis. Isto significa que nós podemos dividi-la por expressões que nos permitam realizar a integração. Então, nós vamos dividir toda a expressão por 2v mais v ao quadrado, então 2v mais v ao quadrado, e vezes x, visando a fazer com que a integração se torne mais acessível. Então, fazendo as divisões, nós vamos ter, então, como consequência,
2v mais v ao quadrado sobre 2v mais v ao quadrado. E vamos multiplicar por x. Toda a expressão dx mais, nós vamos ter também x sobre 2v mais v ao quadrado. E dv igual a zero. Vamos simplificar o que der para ser simplificado, lembrando que ainda nós temos o x aqui multiplicando no denominador. Simplificamos 2v mais v ao quadrado com 2v mais v ao quadrado. O resultado será dx sobre x. Mas simplificamos x com o x, teremos como resultado dv sobre, podemos ordenar também esta expressão aqui, v ao quadrado mais 2 vezes v, tudo igual a zero. Agora nós podemos partir para a integração. Vamos integrar a primeira parcela, a segunda parcela e a terceira parcela. A primeira integral e a segunda também, depois, mais adiante, nós vamos verificar que vai obedecer a essa situação. Mas a primeira integral ela é conhecida. Nós, se destacarmos aqui a sua integral, podemos recorrer a uma fórmula de integrações que nos garante que a integral du sobre u será ln du, mais a constante c de integração. Então, vamos só repetir por enquanto a primeira parcela, dx sobre x. Agora, a segunda parcela vai ser transformada. Observe aqui que nós temos uma fração ou uma função racional e nós vamos separá-la aqui em frações parciais. Então, vamos reescrevê-la aqui num outro espaço de modo a tentar tornar mais fácil para nós a expressão, o cálculo. Ok? Então, vamos lá, vamos tentar fazer isso. Então, reescrevendo aquela integral, a fração primeiro, num primeiro momento, nós tínhamos lá 1 sobre v ao quadrado mais 2 vezes v. Vamos reescrever essa expressão como sendo 1 sobre v que multiplica v mais 2. E aí nós vamos separar aqui esta fração em duas parcelas, mas como nós não conhecemos os seus numeradores, nós vamos representá-los por a e b. Notem que nós temos v vezes v mais 2. Então, nós podemos escrever a sobre v mais b sobre v mais 2. Repetimos o primeiro membro. 1 sobre v, que multiplica v mais 2. E no segundo membro, nós calcularemos o mínimo múltiplo comum entre v e v mais 2. Então, vai ser v que multiplica v mais 2. Agora, calculando-se o mínimo múltiplo comum, como nós já fizemos, e depois realizando a soma da fração ou das frações, nós vamos obter v vezes v mais 2 dividido por v resultará em v mais 2. Vezes o a, então divide primeiro, multiplica depois. Vamos ter como resultado a que multiplica v mais 2, mais v vezes v mais 2 divide por v mais 2. Então, dividimos aqui. Resultará em v. Multiplicando-se o resultado por b, teremos b vezes v. Como os denominadores de primeiro e segundo membro são iguais, podemos simplificá-los. Isto quer dizer para nós que nós vamos ter 1 sobre 1 igual a que multiplica v é AV, mais a que multiplica 2 é mais 2 vezes a, e mais b vezes v. Vamos colocar em evidência v e ver o que acontece. Então, nós temos a mais b vezes v mais 2 vezes o a. Nós temos aqui a igualdade de polinômios. Nós podemos dizer, mas o primeiro membro não tem v, professor. Tem sim, é 0 vezes v. Nós é que não estávamos vendo-o. Agora podemos igualar os dois polinômios. Podemos dizer que a mais b do segundo membro, a mais b do segundo membro, este v aqui nós podemos deixar de lado, pois ele vai ser simplificado. É igual a 0. E 1 será igual a 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes o a é igual a 1. E aí nós temos um sistema de equações lineares. Trabalhando com a segunda equação, vamos isolar o a
vamos obter de imediato um A que vale 1/2. E indo agora em busca do valor de B, nós vamos ter então A mais B, que é 0. Ou seja, o A é 1/2. Só vamos melhorar aqui uma escrita. Ok, então A mais B é igual a 0. Então, este A nós substituímos por 1/2. Então vai ser 1/2 mais B igual a 0. E isolando-se B, também de modo direto vamos obter um B que é menos 1/2. Agora, vamos voltar à nossa fração original. Notem que nós temos aqui A sobre V mais B sobre V. Vamos substituir o A pelo que nós já sabemos ser 1/2. Então, nós vamos ter 1/2 vezes 1 sobre V. Mas nós temos aqui menos meio para o B. Então, o B vamos trocar por menos meio, menos 1/2, vezes 1 sobre V mais 2. Portanto, podemos dizer que da fração original, 1 sobre V ao quadrado mais 2 vezes V, ao realizar as manipulações, nós vamos ter então como consequência 1 sobre 2 vezes V menos 1 sobre 2 vezes V mais 4. Ou podemos, para deixar melhor ainda, fazer com que esses valores fiquem em evidência, ou seja, 2 que multiplica V mais 2. Bem, agora que conhecemos a expressão da fração original já devidamente fatorada, nós vamos devolvê-la na integração para verificar se esta integral fica um pouco mais fácil. Vamos lá então? Então, observem bem, prestem bem atenção. Esta expressão aqui vai ser trocada por esta outra, que é a original. Ok? Então vamos lá, vamos voltar na original. Então, escrevendo aqui, ó, nós vamos ter mais a integral de... Lembrando que nós tínhamos lá, então, 1 sobre 2 vezes 1 sobre V, menos 1 sobre 2 vezes 1 sobre V mais 2. E isto dV. Ah, professor, mas não é a mesma expressão. Tudo igual a integral de 0. Na verdade é. Quando nós voltamos para o original, percebi, ou pode ser percebido, que talvez esta forma de escrita seja melhor para nós, seja mais útil. Embora, com toda certeza, eu considere esta mais elegante, mas é esta que vai nos servir. Então, eu resolvi devolver essa daqui. Porém, as duas são iguais, então tanto faz nós substituirmos esta ou esta. Esta segunda que eu escolhi para escrever, ela vai nos permitir menos trabalho, menos linhas. Se nós utilizássemos a que eu determinei ou que eu achei mais elegante, nós teríamos que fazer uma manipulação para retornar à anterior. Então, para evitar essa manipulação, escrevemos já neste outro formato. Então, voltando aqui. Nós vamos então distribuir a integração e a variável de integração pelas parcelas que nós encontramos. Vamos ver como fica então? Teremos a integral de x sobre x mais 1/2. Integral de v sobre v menos 1/2. Integral de v sobre v mais 2. E tudo igual a integral de 0. Bem, se nós observarmos com um pouco de cuidado, du sobre u representa bem dx sobre x. Logo, a integral de x sobre x vai ser ln de x, mais 1 sobre 2. dv sobre v também é bem representada por du sobre u. Logo, sua integral é ln de v, menos, nós temos 1/2. Se nós chamarmos v mais 2 de u, então v mais 2 será nossa u, nossa função u. Se nós derivarmos essa expressão, du vai ser representado por um dv. Ou seja, nós temos também já du sobre u nessa expressão, sua integral então será ln de v mais 2. Como nós temos 3 logaritmos, nós vamos aplicar aqui uma das... Na verdade, são duas das propriedades dos logaritmos, logo,
nós podemos então dizer que a integral de zero vai ser ln de c. dC1, ou seja, ln da constante. Afinal, se nós colocarmos c é uma constante, ln de c também será uma constante. Bem, o que nós podemos fazer agora na sequência é procurar fazer com que este 2 aqui que está presente em nossa multiplicação dos ln's de v e de v mais 2, ele seja reduzido. Então nós vamos multiplicar aqui toda a expressão por 2. E ao fazê-lo, então vamos melhorar aqui a escrita também. Então vamos multiplicar por 2. 2 vezes ln de x será 2 ln de x. Mais 2 vezes ln de v sobre 2. Então nós vamos ter 2 dividido por 2, resultará apenas em ln de v. E menos 2 que multiplica o meio, resultará também em ln de v mais 2. E tudo igual a 2 vezes ln de c1. Bem, eu vou reservar um espacinho aqui para colocar a resposta daqui a pouco mais. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade, abaixo um pouco aqui no nosso espaço. Então vamos separar o cálculo intermediário que já fizemos. Vamos separar onde nós vamos colocar daqui a pouco a nossa resposta. E vamos voltar aqui. Então falamos a vocês que nós tínhamos e temos algumas propriedades dos logaritmos que podem nos servir. Nós vamos utilizá-las então. Vamos ver aqui 2 delas. Na verdade, vamos ver as 3. Vamos considerar a primeira. Se nós tivermos aqui, por exemplo, c que multiplica o logaritmo de um número b numa base a. Isto pode ser reescrito como sendo log de b elevado a c na base a. Então, primeira propriedade. A segunda propriedade que poderemos utilizar é aquela que nos garante que, se nós tivermos o logaritmo de b na base a, mais o logaritmo de c na base a, isto pode ser reescrito como sendo o logaritmo de base a de b vezes c. E, finalmente, se nós tivermos logaritmo de b na base a, menos logaritmo de c na base a, podemos reescrever essa expressão como sendo o logaritmo de b sobre c na base a. Lembrando também que, quando escrevemos ln de alguma expressão, isto é logaritmo cuja base é e, ou seja, todas as propriedades que discriminamos agora valem para ln, uma vez que ele é um logaritmo. Bem, nós vamos então colocar aqui continuando. Então, continuando o nosso cálculo. Esse 2 que nós estamos observando aqui, obedecendo a primeira propriedade dos logaritmos, vamos, entre aspas, transformar numa potência. E vamos escrever então ln de x ao quadrado mais ln de... Agora, vejam, nós já sabíamos lá do começo que uma troca, uma substituição foi realizada. Nós chamamos v de y sobre x. Nós podemos, se nós quisermos, se nós desejarmos, já devolver este v para o seu lugar. Ou seja, lembrando que então nós chamamos y sobre x de v. Então vamos escrever isso daqui, né? Nós temos aqui mesmo, olha, só nós temos v que vai ser substituído por y sobre x, ou seja, nós vamos devolver ao seu lugar o v. E menos o ln de y sobre x mais 2, tudo igual a ln de c1, aplicando a propriedade, ao quadrado. Agora, notem o seguinte, nós temos uma soma, que pode, entre aspas, virar um produto, e uma diferença aqui, uma subtração, que pode virar uma divisão. Então, nós vamos aplicar tudo isso agora. Vamos fazer, então, ln de x ao quadrado vezes y sobre x. E toda expressão sobre, afinal, entre aspas, vira uma divisão. Nós vamos ter, então, aqui y sobre x mais 2. Também melhorando a nossa escrita. Vamos ter, então, ln de tudo isto. Colocamos aqui um parênteses. E tudo igual ao ln de c1 ao quadrado.
Como nós temos ln nos dois membros da igualdade, nós podemos retirar esses ln's ou simplificá-los. Nós vamos ver que o resultado vai ser x² divide por x, resultado x vezes y, sobre, nós temos aqui y sobre x, mais 2, tudo igual. Esse c1 ao quadrado, como nós temos c1 uma constante, c1 ao quadrado é outra constante, podemos trocar por uma constante genérica, uma constante c. Nós podemos fazer com que y sobre x mais 2 multiplique c. Então, o resultado dessa multiplicação será x vezes y igual a c que multiplica y sobre x mais 2. E para tentarmos, talvez, deixar um pouco melhor a escrita, podemos calcular o mínimo múltiplo comum entre x e 1. Já sabemos que será o próprio x. Repetimos o primeiro membro, x vezes y, igual a c que multiplica. E aí nós vamos ter, deste mínimo que mencionamos, o x. E o x dividido por x é 1 vezes y mesmo, mais x divide por 1 é x vezes 2, 2x. E, finalmente, este x que está dividindo, podemos reescrever multiplicando o primeiro membro. Logo, x vezes x será x ao quadrado. Y igual a c que multiplica y mais 2x. Claro que nós podemos, dependendo do conhecimento que temos e vontade, desenvolver mais algumas expressões. Mas eu acho que está bom, né? Então vamos colocar aqui como resposta. Então, resposta. Vamos até trocar a cor aqui. Vamos colocar uma outra cor. Muito bem. Então, nós vamos pôr x ao quadrado, y, igual a c que multiplica y mais 2x, como sendo a resposta para a solicitação inicial. Pronto. Então, bem trabalhadinho. Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo, galera. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!